estamos de volta com o nosso especial Rede Meio Norte 10 anos de regionalização. E nesse bloco nós vamos destacar algumas transmissões feitas fora do Piauí que deram à nossa TV um caráter regional, não mais apenas uma TV local. E olha só, Carlinha, mudou também a nossa pegada no dia a dia. Foram muitos os furos nacionais de reportagem. A Rede Meio Norte se inseriu no mapa das grandes coberturas da imprensa nacional. Vamos ver. Com uma cobertura diária focada em acontecimentos de repercussão nacional, a Rede Meio Norte passa a despertar o interesse de emissoras de TV de fora do Piauí. Era a oportunidade de retransmitir uma programação de interesse geral quase que gratuitamente. A efetivação das parcerias exige relacionamento com empresários de comunicação e, principalmente, mais investimentos em tecnologia. A gente começou de uma forma muito por demanda que vinha de fora. Nós nos preparamos para ter uma programação com a cara do Norte e do Nordeste e até mesmo sem buscar pessoas e afiliados para estarem se tornando afiliados à nossa programação, começaram a surgir em vários estados proprietários de emissoras de televisão que transmitiam a Rede TV, a Gazeta, a Bandeirantes, que nos procuravam. Eu assisti o programa, gostei, achei legal, vamos colocar no ar. Teve um caso até curioso de uma TV de Rondônia que o rapaz veio aqui para cuidar do pai que estava doente no hospital, por conta de Teresina ser um polo de saúde, ligou a TV e passou 15 dias com o pai no hospital, ele era dono de uma emissora e teve a oportunidade de conhecer a grade da Meio Norte. Quando o pai recebeu alta, ele veio até a Meio Norte conversar comigo e dizer que tinha gostado muito e queria sair da afiliação que ele estava para se tornar afiliado da Meio Norte. Então a coisa aconteceu muito assim. Claro que a gente teve muitas buscas, nós fizemos muitas buscas de canais, mas na sua maioria os canais eles aconteceram naturalmente. As pessoas nos buscavam por entender que a Rede Meio Norte conseguia fazer uma programação realmente popular e com a cara do povo. Hoje nós estamos em 7 estados, em canal aberto, Piauí, Maranhão, Pará, Tocantins, Roraima, Rondônia e Acre. E em canal fechado nós estamos em 18 estados. Quando a gente chega e apresenta a programação diversificada de entretenimento, culinária, esporte, política, isso abre portas, porque é uma programação onde o público, o telespectador se identifica pela maneira que é feita, pela forma que os apresentadores apresentam cada programa. Com a programação chegando a milhões de casas em estados do Nordeste, Norte e Centro-Oeste, a Rede Meio Norte tinha tudo para encarar novos desafios. Dizemos tudo porque já era a emissora das transmissões ao vivo no Piauí. E por que não utilizar esse know-how para ultrapassar fronteiras? Copa do Mundo da Rússia, a Copa do Mundo de 2018, foi o primeiro grande evento internacional transmitido ao vivo pela Rede Meio Norte. E a nossa Copa, a nossa transmissão ao vivo começou aqui, exatamente aqui, o estádio de futebol de Viena, onde o Brasil enfrentou a Áustria. Foi o último jogo, o último amistoso do Brasil antes da Copa. E daqui, Brasil venceu e daqui fomos para a Rússia. E a Rede Meio Norte, todos os telespectadores, fomos seguindo a seleção brasileira. Então daqui a gente foi para Sochi, que foi a concentração, depois teve o primeiro jogo em Rostov, teve jogo em São Petersburgo, cobrimos jogo na Rússia, fomos para Samara, voltamos, aliás, em Moscou, fomos para Samara, voltamos. Foram 40 dias de transmissão ao vivo. Entramos ao vivo na Rede Meio Norte, no mínimo 3 vezes por dia e com uma matéria inédita diária. E mostramos alegria, festa, comemoração, sorrisos, torcida, vibração. Mostramos também choro às vezes de alegria, choro também da tristeza da derrota. Mostramos os bastidores, a vibração dos torcedores, da população russa que amou tanto receber, da festa internacional que foi. Foram 40 dias de transmissão ao vivo da Rede Meio Norte, desse grande projeto que a gente se orgulha e que Catar, estou por aí, né? Tomara que tenha um clima melhor que esse de hoje, porque hoje está frio, hein? Mas Catar, Rede Meio Norte, aí vamos nós. A equipe também colocou o pé na estrada para coberturas de eventos regionais, como o Festival de Quadrilhas Juninas do Maranhão, no ano de 2014. Quem gostou pode gritar!
Boa noite novamente a todos, amigos. No mesmo ano, uma parceria com o Esporte Interativo possibilitou a transmissão do Campeonato Estadual do Maranhão, além de jogos da Copa do Nordeste. Em 2021, foi a vez do Campeonato Paraense de Futebol. A partir de agora, Rede Meio Norte, um grande abraço, sejam bem-vindos. Olha aí, do lado esquerdo com Marlon, faz o cruzamento, a bola vai passando! Gol! E nesse ano, a Rede Meio Norte também transmitiu um dos maiores eventos religiosos do Brasil, que acontece em Belém do Pará, o Círio de Nazaré. Mais um Círio chegou, renova-se toda a esperança. Uma das maiores festividades do Brasil, quiçá do mundo, com mais de 2 milhões de promisseiros a cada ano e que a gente também transmitiu com exclusividade para a Rede Meio Norte. A gente sabia que nesse contexto, nessa nossa ambição de ser uma TV regional, a gente precisava usar também no tipo de transmissão que a gente ia colocar. A Rede Meio Norte sempre se destacou, o Sistema Meio Norte sempre se destacou pelas grandes transmissões, os grandes eventos, isso desde o seu embrião, desde a sua concepção. E a gente sabia que ia ter que subir o sarrafo nessa parte também, ia ter que subir de patamar nessa parte também. E, então, nesses últimos 10 anos, foram muitas as transmissões em caráter regional e nacional. Copa das Confederações foi um desafio para a Rede Meio Norte, para os profissionais envolvidos naquela cobertura. Eu tive a honra de ser um deles, porque ela foi diferente de tudo que a gente já tinha feito. O nosso desafio, a Copa das Confederações em si já era um atrativo bem interessante, porque era a competição treino para a Copa do Mundo. Era a grande competição que antecedia a Copa do Mundo nos ambientes da Copa do Mundo. A gente preparou uma cobertura que foi muito, por assim dizer, louca, muito maluca, muito ousada mesmo. De van, nós acompanhamos o itinerário da seleção brasileira até o título, a gente foi pé quente nesse sentido. Pra vocês terem uma ideia, a gente saiu acompanhando de van a seleção Teresina, Brasília, Brasília, Fortaleza, Fortaleza, Salvador, Salvador, Belo Horizonte, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Teresina de volta. Mais de 11 mil quilômetros percorridos de van, e como se já não bastasse, o desafio da cobertura esportiva, toda aquela atmosfera, tudo aquilo que tinha a ser oferecido. Pra você ter uma ideia, uma coisa que resume bem o caráter ousado e vanguardista da Rede Meio Norte, foi que naquela viagem a gente utilizou de forma experimental um tipo de tecnologia que depois seria abraçada por todas as TVs, grandes TVs do Brasil, que era link ao vivo via internet. Sem a necessidade de satélite, sem necessidade de toda aquela estrutura de satélite que a gente conhece de forma mais tradicional. Naquela viagem, a gente começou de forma experimental a utilizar esse tipo de tecnologia. Não só deu certo, mas permitiu que eu e o Douglas entrássemos ao vivo no meio de um piquete, permitiu que a gente entrasse ao vivo de dentro do estádio, de um jogo, da competição, entrevistando torcedores dentro do estádio. Tudo isso pela ousadia, por esse caráter da Meio Norte de não ter medo de tentar algo diferente, de experimentar coisas diferentes. A Copa das Confederações foi um marco nas coberturas, nas transmissões da Rede Meio Norte, porque premiou ousadia e vanguardismo. E no dia a dia, a qualidade e a agilidade da informação continua como prioridade. Na última década, fatos que marcaram a história sempre foram abordados em grandes coberturas. Eu estou em frente aqui, acompanhando esse momento, né, que a família se despediu, e muita emoção. Inúmeras histórias tiveram espaço pela primeira vez na Rede Meio Norte, que se tornou referência com a informação em primeira mão. Eu cobri várias reportagens, vários assuntos, vários casos. Entre eles, o caso da Camila Abreu, o caso da Iarla e também o que mais veio e se transformou em rede nacional, onde todas as emissoras veio atrás desse material, desse conteúdo, foi o caso da advogada Isadora Mourão, que foi assassinada pelo irmão e também ele contou com o apoio da mãe, lá na cidade de Pedro II. Nós entrevistamos o irmão da Isadora, onde nós trouxemos e exibimos em primeira mão, com exclusividade, aqui no Bom Dia Meio Norte, todo esse conteúdo do
assassino falar de maneira fria o que aconteceu. Ou seja, ele construiu uma história em cima da reportagem que eu produzi, falando de uma terceira pessoa que a polícia, em poucas horas, descobriu, através da reportagem, que ele estava mentindo. A minha mãe até perguntou assim: Isadora, tu vai atender hoje? Hoje é sábado, é o risco da Covid-19. Ela disse: não, mãe, eu vou receber essa pessoa que eu preciso falar com ela. A minha mãe voltou, abriu o portão, levou a pessoa até o quarto onde ela se encontrava, fechou a porta. Ela retornou ao quarto, sem nada saber. Abriu a porta do quarto e se deparou com a cena da tragédia desse crime bárbaro e cruento. A minha irmã já estava sem sentido, desfalecida, havia caído da cama, o sangue escorrendo pelo pescoço, pelos locais das perfurações. A cobertura de fatos nacionais e internacionais é essencial para quem forma o time Meio Norte. A Rede Meio Norte, de uns tempos para cá, ela se tornou uma rede a nível nacional. E a gente procurou cada vez mais se inserir nessa linguagem, de mostrar ao público do meio norte do país que é possível sim fazer jornalismo nacional através de uma TV regional. E a Rede Meio Norte começou muito com isso, trazer notícias do sul, do sudeste, do nordeste, do centro-oeste e do norte do país, mas com a cara da Meio Norte, com a cara que o telespectador sempre gostou. As coberturas da Rede Meio Norte a nível nacional, a gente pode destacar aí pelo menos 3, né, que a gente teve muito destaque. A barragem de Brumadinho, né, onde a gente conseguiu colocar a repórter Cíntia Lages lá dentro do local, ainda para contar a história dos bombeiros, o dia a dia dos bombeiros, os resgates que estavam acontecendo na época. A gente pode mencionar também o caso do Lázaro, que passou mais de 30 dias aí fugindo na mata, e a Rede Meio Norte conseguiu com exclusividade colocar o secretário de Segurança do Estado do Goiás para falar ao vivo no MN 40 Graus, que é apresentado pelo jornalista Luiz Fortes. Esse foi um dos grandes desafios que a gente conseguiu. E para fechar agora, a última participação foi o julgamento da Boate Kiss, dos acusados do incêndio, que vitimou mais de 290 pessoas da Boate Kiss, onde a gente colocou um repórter, um convidado nosso, um colaborador nosso, dentro do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, e ele falou direto lá do plenário onde acontecia o julgamento dos 4 acusados aí do incêndio da Boate Kiss. A nível internacional, a gente pode ressaltar a cobertura que a gente fez da Covid, né? Desde o início da Covid pela Europa, onde os principais países que começaram a sentir esse impacto da pandemia de Covid, Espanha, Itália, Portugal, França, todos esses países que têm aí proximidade com o Oriente, né, com a China, e foram os primeiros países no mundo a sofrer com essa história da pandemia. A Rede Meio Norte conseguiu também colocar pessoas para mostrarem aí como era o dia a dia desses países. O trabalho diário gera experiência para a equipe que se prepara de 2 em 2 anos para trazer a melhor cobertura das eleições. Perguntas aqui. João Pereira, candidato João Pereira, começa a segunda rodada. Candidato, sua pergunta para quem? O último pleito de 2020 foi uma oportunidade de comprovar esse potencial para a audiência. A Rede Meio Norte realizou debates com candidatos a prefeituras de capitais do Norte e do Nordeste. Com o debate com os candidatos à prefeitura de São Luís pela Rede Meio Norte Brasil. A missão é mais do que informar, é também entreter, divertir e agradar todos os públicos. Diversos segmentos têm espaço na primeira TV regional nascida no Piauí. Saúde, culinária, cultura, humor fazem parte da programação, possibilitando a revelação de grandes talentos. Participei do Festival de Humor e Arte lá em Piripiri, né? E eu ganhei o festival na oportunidade. Quem estava apresentando era o Amaury Jucá, meu grande amigo. E eu ganhei o festival, mas antes que eu ganhasse o festival, ele me chamou e disse: eu tenho uma proposta para lhe fazer, eu tenho um convite para lhe fazer, você topa? Aí eu falei: vamos lá, né? Vamos ver a proposta, eu topo. Depois do festival, o Amaury me chamou
para vir participar do Papo de Boteco, que estava nascendo, era um projeto dele, inclusive um projeto lindo, maravilhoso, que até hoje eu colho frutos desse trabalho, porque todo mundo gosta, até hoje me faz pergunta do Papo de Boteco. Então eu comecei com ele, vim nervosa, porque eu do interior brabo, quando cheguei aqui eu me assombrei, que eu vi a Meu Norte, que eu vi a estrutura, que eu vi a capital do Piauí, eu nunca tinha pisado num teatro, foi a primeira vez que eu conheci o Teatro 4 de Setembro, me apresentei, aquilo me subiu uma energia, me arrepiava os pelos do corpo e foi inesquecível. E foi assim que eu cheguei por aqui. O Ronda é um programa que ele exige de você um poder, uma capacidade de improvisar. Tudo pode acontecer no Ronda. Vem uma mensagem aqui no WhatsApp, o palhaço Chupetinha fez alguma coisa, uma travessura, caiu um... Tudo pode acontecer no Ronda e você tem que estar pronto para isso tudo. Para mim, é uma honra trabalhar, inclusive, com esse cara, Pádua Araújo. O Pádua, ele é um profissional extraordinário. Por quê? O Pádua, ele é imprevisível e ele é brilhante. Logo que a gente começou na primeira semana do programa ao vivo, aí a gente teve tudo aquilo muito acontecendo o quente, né? E aí quando foi, acho que na primeira semana, já no finalzinho da primeira semana, a gente teve a triste notícia da morte do cantor Gabriel Diniz, né? E aí a gente, foi o nosso furo, assim, o primeiro e o mais marcante, porque logo ele era uma pessoa muito de dentro da Rede Meu Norte. Era parceiro, era gente da gente, super gente boa, engraçado, querido pelo piauiense, né? E aí a gente teve que dar essa notícia, assim como também na hora do acidente da Marília Mendonça, que logo em seguida você entrou ao vivo pelo Informe. Então a Rede Meu Norte é isso, essa conexão de um programa para o outro, tendo aquela transição de notícias, sempre deixando todo mundo a par de o que está acontecendo assim, de última hora, né? O grande volume de conteúdo exige um trabalho de bastidores eficiente, técnico e ágil. Para quem está atrás das câmeras, é preciso estar atualizado com a evolução da comunicação. A Rede Meu Norte Televisão, nos últimos 10 anos, passou por um processo de evolução na sua plástica visual, na questão de identidade visual, de marcas, vinhetas e cenários. A prova disso são os cenários jornalísticos. Nos últimos anos a gente fez uma reformulação, trabalhamos com a melhor equipe de marcenaria, trabalhamos com a melhor equipe na questão visual, iluminação e cenógrafos renomados do Brasil todo. Tivemos um treinamento com um grande cenógrafo do Eixo Rio-São Paulo, que faz cenários para Legendários, programa Hoje em Dia, de outras emissoras e também ESPN. E esse treinamento foi assim uma virada de chave no Grupo Meu Norte Televisão. E a Rede Meu Norte hoje, ela trabalha com um afinamento de iluminação, um afinamento de acabamento, de estofaria, de piso, tudo de melhor qualidade no padrão nacional. A Rede Meu Norte cresceu muito nos últimos 10 anos. Tivemos uma evolução muito grande em termos de equipamentos, né, na nossa tecnologia. Tivemos desenvolvimento na área de transmissões, né, na parte interna, né, dos nossos estúdios, na área de suíte, edição. Né, foi uma evolução bastante considerável. Né? TV Meu Norte hoje trabalha com equipamentos de última geração. Nossas transmissões são feitas todas com equipamentos em Full HD. Nossas câmeras funcionam através de fibra óptica, que dá uma melhor qualidade, uma garantia maior no nosso sinal. Quando eu comecei na Meu Norte, para fazer uma transmissão, a gente tinha que desmontar a TV todinha para levar os equipamentos para fazer um ao vivo, né? E com a tecnologia, a gente adquiriu em primeira instância o AP-Link, que foi capaz de a gente pegar e transmitir, fazer transmissão de qualquer lugar do mundo, né? Com a AP-Link. E hoje a gente se encontra com a unidade móvel há uns 15 a 20 anos mais ou menos. A gente adquiriu uma unidade móvel que hoje se chama uma televisão móvel, né? E aí hoje está mais fácil a gente fazer ao vivo de qualquer lugar, por conta a tecnologia foi chegando e tudo, e aí os equipamentos foram se aprimorando e hoje, com poucos equipamentos, a gente se faz uma transmissão, né? Tanto para a internet, como para a TV mesmo, a gente hoje, com poucos equipamentos, a gente já dispõe de multilink, tem os Teradex e tudo, entendeu?
esse sistema veio, por conta da tecnologia, já veio a somar mais ainda para ter mais uma agilidade no nosso trabalho, entendeu? E se o público é o maior cliente, é preciso acompanhá-lo. Aqui você escolhe por onde quer se informar: rádio, TV, jornal, portal ou redes sociais. Há quase 2 décadas, o Grupo Meio Norte apostou na integração dos meios de comunicação. Um investimento visionário que foi um grande passo para a regionalização. O que muda é uma valorização da informação e uma decisão de trazer o telespectador e o ouvinte de rádio a ter participação e eles próprios, a própria população, ter a contribuição, não apenas para o Grupo Meio Norte de Comunicação, mas para a sociedade em geral, a sua participação na concepção de que programa nós devemos ter, de que programação nós devemos ter, que linguagem nós devemos ter. E isso é fundamental, porque isso tem uma marca profunda da população dentro da emissora, tanto de TV quanto de rádio. Há também uma aproximação muito maior no aspecto da modernização do jornal. O jornal passou a ser muito mais dinâmico, muito mais fácil de leitura, muito mais atrativo. O portal também seguiu a mesma linha, se integrando tudo, integrando o jornal, integrando rádio, integrando televisão. E eu acho que é uma decisão que deu certo. Tem uma resposta extremamente positiva do mercado e isso vem permitindo uma expansão vitoriosa por outros estados do Norte e Nordeste e é realmente um trabalho muito compensador. Na TV e na rádio ao mesmo tempo, na Rádio Jornal, é um grande desafio. É um desafio que nos encoraja a cada dia fazer melhor, a superá-lo. Na Rádio e TV Jornal, por exemplo, a gente trabalha para a TV, dando ao nosso telespectador as imagens, mostrando os fatos. Na Rádio Jornal, a gente tem o desafio de narrar aquelas imagens, narrar o que está sendo exibido na TV, para que ele não perca nada, para que ele, mesmo estando no rádio, tenha a sensação de uma informação completa. Essa é a nossa missão, é o que a gente busca passar no dia a dia do nosso trabalho. O Meio Norte Mais é uma plataforma digital e online para que o telespectador possa estar informado sobre tudo que acontece na Rede Meio Norte Televisão. E não só isso, mas também nós temos o canal YouTube Meio Norte Mais como um canal único de informação, de geração de conteúdo. Então, não só conteúdos aliados da televisão, mas sim conteúdos próprios. Nós temos uma audiência forte no Instagram, com mais de 100 mil seguidores. Nós temos audiência forte no YouTube, com mais de 1 milhão de visualizações. Então, o Meio Norte Mais segue para esse rumo, um rumo de comunicação direta com o seu internauta. Os produtos diferenciados chamaram a atenção e resultaram em grandes parcerias ao longo de uma década. O que a gente se propõe aqui a fazer no Bom Dia em Especial, a gente tenta fazer com muito bom gosto e com muita verdade, com muita vontade. Eu acho que esse é o grande diferencial, de mesclar as imagens, de um testemunhal padrão, fazer sempre o de hoje melhor do que foi o de ontem. Eu acho que o resultado é justamente esse, é sucesso de vendas, de entrega, que a gente tem a preocupação do pós-venda, né? De saber se o cliente está satisfeito, se ele teve resultado, se não teve resultado. Vamos mudar a linguagem, vamos tentar encontrar uma forma de a gente conseguir vender mais. O fato de nós sermos um cross-mídia, ter 4 rádios na capital, mais outras 18 rádios retransmitindo a Meio Norte FM em 4 estados, mais jornal, mais portal, fez com que esse cross fortalecesse a estratégia comercial do Grupo Meio Norte. E o Piauí sempre teve um lugar muito forte comercialmente, continua sendo de fato a maior participação de arrecadação financeira que nós temos em todos os contextos de mídia. Vamos agora para mais um intervalo e no próximo bloco o especial destaca as grandes contratações feitas pela Rede Meio Norte nos últimos anos. E vamos falar sobre os novos desafios, o que ainda podemos esperar de uma das maiores emissoras do Brasil. Daqui a pouquinho a gente responde.